Não sei. Grava. Ah, tá gravando. Olá, pessoal, já estamos na nossa quarta peça. Estava eu aqui toda empolgada falando da peça para vocês e descobri que eu estava sem o microfone, sem o fone. Aí ninguém me ouve, né? Não dá. Vamos voltar aqui então a estaca zero. Estaca zero não. Olha só, minha gente, esse arquivo, sua petição juntamente com o esqueleto, eu vou disponibilizar no grupo para vocês, porque o AVA só vai abrir dia 21. E olha só, dia 21 abre o AVA e dia 22 já é o último dia para postar com o feedback. Então, a gente que é esperto, lê a letra miúda do AVA, a gente vai postar nesses 2 dias para garantir a nossa correção pelo tutor e o direito de repostagem. Então, já deixa pronto aí e manda. Manda mesmo se você achar que não está perfeita, porque o importante é a gente tentar fazer. Tenta fazer. E aqui na aula de hoje, eu vou ter minha secretária aqui, a minha filha, né, que está toda hora passando aqui na frente. Nós vamos falar da nossa petição de penal. Dê uma olhadinha, são umas alegações finais que nós vamos fazer. As alegações finais, desculpa, a gente vai analisar tudo que foi realizado durante a audiência e vamos pedir para o juiz lá, última súplica, para ele não condenar. Nas alegações finais, a gente manda para o juiz de primeira instância. Vamos analisar, então, aqui qual que é a nossa petição. Então, aqui nesse termo sua petição, está lá, estimados alunos, conforme narrativa anterior, o membro do Ministério Público ingressou com a correspondente ação penal pública incondicionada, consubstanciada na denúncia contra o seu cliente pelo crime de homicídio doloso com os seguintes fundamentos. Trata-se de denúncia criminal ofertada em razão de ter o agente atropelado dolosamente 2 pessoas que estavam indo realizar suas atividades laborativas. Opta-se pelo dolo eventual para descrever a figura típica, tendo em vista que o réu, com sua conduta embriagada em alta velocidade na condução do veículo automotor da marca Porsche, assumiu o risco de causar o resultado morte. O tipo penal em tela deve ser qualificado como meio cruel, uma vez que foram atropelados de forma que os corpos foram estraçalhados, bem como pelo recurso que dificultou e impossibilitou a defesa do ofendido, posto que não esperavam morrer enquanto estavam indo trabalhar num dia como qualquer outro. Além disso, requereu a soma das penas do homicídio doloso, de forma enquadramento no artigo 121, parágrafo 2º, 3, na forma do concurso material de crimes, né? Tá tudo errado aqui. Por quê, minha gente? Porque ninguém que sai bêbado, né? E não saiu bêbado dirigindo, quer dizer que essa pessoa tem o dolo de matar. Aqui, pessoal, o que acontece? Ele está dirigindo de forma imprudente. E a imprudência é uma das formas da culpa, não é dolo. E aqui o promotor denunciou como homicídio doloso e qualificado. Qualificou 2 vezes, né? E não, nós vamos brigar porque é um homicídio aqui culposo. E não é concurso material, não houve 2 condutas e 2 ou mais resultados. Houve uma conduta só, 2 ou mais resultados. Então, não é um concurso material, é o concurso formal do artigo 70 do Código. Mas vamos continuar. Dessa forma, o réu encontra-se denunciado pelo tipo acima descrito, bem como endereçamento fora feito para o juiz de primeira vara do júri, em São Paulo, uma vez que o membro do parquê entender a tratar-se de crime doloso contra a vida, né? É um crime culposo contra a vida, não é de competência do júri. Por fim, o magistrado, recebendo a denúncia criminal, ordenou a citação do seu cliente para oferecer a peça cabível, sendo que a data da citação ocorrera dia 8 de setembro de 2021. Você, como advogado de fulano de tal, interpôs a adequada resposta à acusação com pedido de desclassificação do crime doloso do crime culposo previsto no Código de Trânsito. Todavia, o magistrado não entendeu que seria o caso de desclassificar nessa fase do processo e determinou a designação de audiência, instrução e julgamento.
Na citada audiência, inicialmente foi ouvido seu cliente em interrogatório, sendo depois ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa. Pum! Já salta aos olhos aqui a nulidade, né, minha gente? Por quê? Quando a gente estuda processo penal, e o processo civil, e o processo do trabalho, nada mais a gente estuda do que uma sequência de atos que existem na lei. Ou seja, eu vou para uma audiência sabendo o que vai acontecer nessa audiência. Então, eu sei que primeiro é ouvir a vítima, se ela está viva, depois eu vou ouvir as testemunhas que foram arroladas pela acusação, depois arroladas pela defesa, perícia, e só no final é o interrogatório do réu. Por quê? Porque primeiro eu preciso saber tudo o que estão falando do meu cliente ou de mim, se eu for a ré, para depois eu me defender. Não é assim na nossa vida? Quando a gente vai se defender de alguma coisa, primeiro a gente tem que saber do que a gente está sendo acusado e depois a gente se defende. Mas aqui, ó, inverteram tudo. Primeiro ouviram o cliente, o interrogado, depois ouviram as testemunhas, está tudo errado. Então já tem uma nulidade aqui. Vamos ver se o advogado reclamou. Também foi juntado prova documental, vídeo do seu cliente com áreas de embriaguez, mas sem apontar o autor das referidas filmagens, e inexistindo ainda a possibilidade de contraprova. Além disso, uma prova ilícita aqui, né? Foi juntada a prova pericial de que o veículo estava dentro da velocidade permitida para o local. Olha só. As testemunhas, de modo geral, disseram que não viram o acusado bebendo álcool e não puderam afirmar que ele estava embriagado. Ao final da audiência, foi aberta a vista para a acusação e a defesa apresentarem suas considerações finais no prazo de 5 dias. O Ministério Público ofertou suas considerações, requerendo que o acusado fosse pronunciado e julgado pelo júri. Assim, o processo está com vista para você apresentar a peça cabível. Nesse momento, sendo que a intimação ocorreu dia 20 de setembro, considere o último dia para interposição. Então, peraí, vamos por parte, né? Primeiro, o que é pronúncia? Dentro da primeira fase do júri, lá no final da primeira fase, que passa pelo juiz, que a gente chama de iudicius accusationis, que é a primeira fase do tribunal do júri, a sentença pode sair de 4 formas. Ou desclassificação, por exemplo, não é crime de homicídio doloso contra a vida, é culposo, então manda para a vara. Pronúncia, manda para a vara competente, né, que é o juiz comum. Pronúncia significa quem vai julgar vai ser os jurados, lá no plenário do júri. Então, vai marcar um plenário. Desclassificação, já falei. Absolvição, vai absolver, não foi ele que fez isso. Ou impronúncia, quando faltam ainda madurar esse processo, faltam subsídios para que aquela pessoa seja condenada. Então, o que vai acontecer? Volta a estaca zero e vai investigar mais Ministério Público. Então, o pior aconteceu com o nosso acusado, ele foi aqui pronunciado. O que nós vamos alegar aqui, né? Nós vamos falar de nulidade, vamos dizer que ele não tá, que as testemunhas foram ouvidas depois dele, que são cerceamento de defesa, uma nulidade. Nós vamos falar também que tem uma prova que foi colocada aqui, que é uma prova ilícita. Vamos também falar acusação em defesa e tal. 5 dias, a intimação ocorreu dia 20 de setembro de 2021. 5 dias corridos para poder fazer a nossa defesa, né? Mas que droga, não sei se 20 de setembro é uma sexta, vou ter que buscar aqui como é o nome daquilo? No calendário, deixa eu ver. Vixe Maria, no calendário é maluco. 21 de setembro. Deixa eu achar aqui. Abril 2021. Acho que vocês não vão ver, só eu que vou ver. Dia 21 de setembro foi uma terça. Então, vamos contar 5 dias corridos, né?
quarta, 1, 2, 3, 4, 5. Dia 26, domingo, é o 5º dia. E a gente prorroga para o próximo dia útil, que é dia 27. Então, já vamos colocar aqui, dia 27. Mas, professora, não é dia útil? Não. No processo penal são dias corridos. Só que se cai no final de semana, no domingo ou no sábado, a gente prorroga para o primeiro dia útil, né? Também não é filho de rapariga, também é um advogado, né? Então, vai ser dia 27 de setembro de 2021, a data da nossa peça. Como que eu vou fazer? Olha só, a nossa pecinha, ela é simples, minha gente. Peguei um esqueletinho aqui para mostrar para vocês, ó. Ó. Foro competente, é o do júri, né? Então, a gente vai colocar assim. Isso, da primeira vara da comarca, primeira vara do júri da comarca de São Paulo. Então, deixo ele bem em posição aqui, põe em letra maiúscula. Deixa eu aumentar. A peça, as alegações finais, elas são relativamente simples, porque ela vai para o próprio juiz prolator da sentença, ela não vai como um recurso que vai para o tribunal, né? Então, é uma peça que a gente chama de peça simples. Você tem que colocar ela em maiúsculo aqui. Alterar maiúsculo, minúscula, maiúsculo. Pronto. Aí a gente põe aqui, processo número, autos, eu gosto de pôr autos. O processo número, não tem o número, então não invento. Aí eu ponho o nome do cabra. Não lembro o nome dele. Vamos achar o nome dele. Ah, vocês vão ler até o final, viu? Vocês vão ler até o final aqui. Ah, são 14 páginas. Não fala o nome dele, eu também não lembro. É fulano de tal. Então a gente coloca assim. Fulano de tal. E a gente, como a gente já está nas alegações finais, significa que ele já foi qualificado, né? A gente qualifica ele uma vez só. Já qualificado. Processo em EPF. Esse resuminho aqui de cima. Bem, por seu advogado, respeitosamente perante apresentar suas alegações finais em forma de memoriais conforme possibilita o artigo que eu marquei aqui embaixo. Achei. Conforme possibilita os artigos 403, parágrafo 3º. Opa! Sempre coloquem em ordem crescente, tá, pessoal? Os artigos. Então, 394, parágrafo 5º e do Código de Processo Penal. Depois um ler. Código Penal. Nós vamos simplesmente falar sobre o que aconteceu durante a audiência de instrução. Código de Processo Penal e o faz nos seguintes termos. Essa primeira parte, cada um faz do jeito que entender melhor. Só preciso fundamentar
né? Eu estou fundamentando que minhas alegações finais são em forma de memoriais escritos, porque pode ser oral, né? Prazo de 5 dias, então, apresentar suas alegações de forma tempestiva, dentro do prazo, conforme possibilita tal. Aí, eu vou começar a descer o aço. Vou revoltar aqui, porque está tudo errado no processo, né? Aí, eu vou colocar aqui na descrição dos fatos, eu vou o quê? Narrar os fatos sem inventar. Então, o aluno deverá narrar os fatos sem inventar dados, desde o acidente até o final do enunciado. Ele foi acusado de homicídio doloso, dolo eventual e tal. Então, vamos lá. Na fundamentação, vocês vão usar aqui o artigo. Terá que utilizar aqui, o artigo 415 e 419 do CPP, já vamos ver isso. E o artigo 18 e 302 do Código de Trânsito. Vamos lá. 415 e 419 do CPP. 415. É 415 mesmo? 415, 3. Ó, o juiz fundamentadamente absolverá o acusado quando o fato não constituir uma infração penal. Aí dizer aqui que não teve dolo e culpa, é isso? Deixa eu ver. 419. Quando o juiz se convencer, em discordância da acusação da existência de crime diverso, não for competente por julgamento, remeterá ao que seja. Então, vai mandar o quê? Aqui, minha gente, vai ser duas coisas, ó. Aqui, o que o juiz vai falar? Ó, aqui, o que vocês vão colocar? Não houve crime doloso qualificado, mas crime culposo. Depois, deve desclassificar da vara do júri para a vara comum. Desclassificar da vara do júri para a vara comum. Que mais, gente? Aqui, como tá falando que ele nem velocidade alta tava, eu acho que é isso que é o pedido de absolvição. Todavia, o magistrado não entendeu. Aqui, ó. Faltou também, ó, falar sobre a nulidade, mas ele não arguiu, né? Vamos falar da nulidade, da inversão na ordem da oitiva e também vamos falar de prova ilícita. Vou falar disso. E aí a gente vai querer desclassificação. No Código de Trânsito, artigo 18. O que tem para a gente buscar aqui? Eu tô lá no finalzão. Artigo 18 e depois vai falar do homicídio culposo. Só o 18 que eu não lembro o que é isso. Então a gente tem que ver. Vetado? Meu Deus, o que será que é? Tá vetado, minha gente, não sei. Talvez estava no 302 é homicídio no trânsito, e esse foi vetado. Então, vocês esquecem esse 18 aí. Depois, eu vou pedir aqui nos pedidos.
Nulidade absoluta. Não deverá apresentar alegações finais requerendo. Então, quais são os pedidos? 1. Nulidade absoluta. Por quê? Por causa da inversão da ordem das oitivas. O interrogatório nunca pode ser primeiro, por causa de cerceamento de defesa. Prova ilícita. Absolvição sumária. Vamos pedir absolvição sumária por quê? Vamos dizer que ele estava no limite de velocidade. Que não houve a imprudência, como o promotor falou que teve, né? Alternativamente, aquele pedido subsidiário, caso o juiz não entenda, né, por absolver, que desclassifique, que mande, que troque de crime doloso para culposo e mande para a vara, que é a vara correta, que é a vara comum. Local e data a gente já viu, que é dia 27, né? 2021, assinatura e advogado. Então, essa peça aqui, gente, toda peça, alegações finais por memoriais e resposta à acusação, quando ela cai no AB, já é motivo de comemorar. O que a gente tem que se basear aqui para defender nosso cliente? A gente vai lá na denúncia, vai voltar umas peças e vai ver o que ele foi denunciado. Ele foi denunciado porque ele queria, estava em alta velocidade. Provou aqui que não estava em alta velocidade. Opa, então essa denúncia foi errada, né? O que o promotor deveria fazer? Multácio libelli, deveria alterar a acusação, porque a gente só se defende dos fatos até então postos, né? Então, como aqui provou que ele não estava em alta velocidade pelas testemunhas, então, o que ele vai ter que fazer? Vai ter que dizer, vai ter que baixar esses autos para o promotor aditar a denúncia. Vou pedir a nulidade desse processo por causa do erro na hora de fazer a audiência e também a desclassificação, tá? Então é isso, minha gente. Leiam lá essa petição aqui inteira, que eu vou deixar lá para vocês, ainda não está aberto. E aqui vocês vão buscar a parte de fundamentação. Lembrem-se que sempre trabalhando com as premissas. Premissa menor, para fazer o parágrafo, né? Premissa menor, o caso concreto. Premissa maior, a lei. Depois, junta os dois para fazer a conclusão. É assim que a gente escreve. Tentem fazer. Um beijo e até a nossa próxima aula, pessoal. Tchau!